Como ser o seu negócio mesmo sem experiência nenhuma? Como eu faço para começar um negócio do zero? Eu não tenho nenhuma experiência, nunca tive um negócio na minha vida, morro de medo, tenho medo de fracassar, tenho medo do que as pessoas vão falar, mas eu quero começar um negócio. Só que eu não consigo dar o primeiro passo. Como eu faço? E aí eu coloquei uma frase aqui: todo mundo acha que precisa de experiência para começar um negócio, mas é verdade que, mas a verdade é que a experiência só vem depois que você começa. Quantas pessoas esperam a experiência? Eu tenho que ter experiência porque senão eu vou quebrar. E não entendem que a gente só adquire experiência quebrando a cara, errando, fazendo mais e mais. Eu comecei um negócio quando eu tinha 8 anos, dando aula de música. Não sabia onde ia dar, mas a gente precisava de dinheiro em casa. Eu vendia sapatos com a minha mãe, desde que comecei com 6 anos, 6 para 7 anos. Eu ajudava minha mãe a carregar sacola de sapato, a gente vendeu vaso, a gente já vendeu de tudo. E minha mãe costurava para poder ajudar em casa. Meus irmãos tinham um problema de saúde um pouco sério. Eu tinha perdido uma irmã de um problema sério também de saúde, de uma leucemia. E a gente já tinha a ideia de que a gente tinha que trabalhar. Meu pai sempre trabalhou muito, meu pai trabalhava muito, ele se esforçava, mas meu pai sempre foi uma pessoa que tinha medo de arriscar, porque ele tinha filhos pequenos e ele tinha medo de começar um negócio e de sair de um trabalho que pagava para ele um salário. Então ele preferia assim ter segurança, aquela segurança do salário, a ter um negócio. Depois, com o tempo, ele começou a trabalhar por conta também para aumentar a renda da família. Então, como você faz quando você tem uma situação dessa, que nem foi a situação que nós tivemos, e você começa, e você tenta quebrar isso, esses grilhões que te prendem, para você ter uma liberdade financeira, através de uma liberdade de poder escolher aonde você vai trabalhar, com que você vai trabalhar, e levando em consideração que você será seu próprio negócio. Então eu coloquei aqui alguns tópicos. E o primeiro, não tenha medo de ser seu próprio negócio. Então, essa história de salário fixo, do julgamento dos outros e outras coisas, questão de estabilidade, é o que costuma pegar na hora que a pessoa quer desenvolver um negócio, que ela quer sair da CLT para ir para um negócio. Eu não estou falando aqui que é para você pegar, rasgar a sua carteira de trabalho e falar tchau pro seu patrão e falar assim, agora eu vou viver do que eu vou produzir. A gente tem que ser estratégico. Às vezes o momento que você está vivendo não te permite, de repente, sair de uma vez do trabalho. Mas só que uma coisa que eu detesto falar para vocês, mas no Brasil, atualmente, eu estou falando do Brasil, atualmente é difícil a gente pensar que um trabalho ele pode ser fixo e pode ser uma certeza, uma garantia na nossa vida. Às vezes você está trabalhando e de repente seu patrão quebra, de repente ele tem que fechar as portas e aí adeus o salário fixo. Então, uma coisa assim que eu vejo que as pessoas são bem equivocadas é nisso, de achar que um trabalho, eu trabalho lá naquela loja, não que então todo mundo agora tem que ter negócio próprio, não, senão a gente não vai ter caixas nos supermercados. Aqui no Brasil a gente ainda não tem aqueles, pelo menos na minha cidade, os caixas, você tem as moças que trabalham, os meninos também que trabalham no caixa, então são pessoas, não é tudo tecnológico, que você vai e já passa sua compra. Então a gente não teria essas pessoas, que acaba sendo até um atendimento um pouco mais personalizado, porque a pessoa vai estar falando com você, tudo. Não estou falando isso, que você não vai ter vendedor então em loja,
porque cada um vai ter o seu negócio. Não, mas, por exemplo, você não achar que trabalhar por conta é arriscado e ter um negócio, sabe? Ter um negócio que você trabalha para outra pessoa, não é arriscado. Eu tenho fixo. Eu vejo tanta gente falando isso. Você é mandado embora, o departamento ele muda de figura lá, o negócio, e eles reestruturam e você simplesmente vai para a rua. Então, não tenha medo de ser seu próprio negócio. O que você chama de medo é, na verdade, o território onde pode nascer a sua liberdade. É claro que você vai ter desafios, não é fácil você ter um trabalho, você trabalhar por conta. Você vai ter desafios, você às vezes vai ter incerteza. Só que também lá pode morar a sua liberdade e pode morar também a forma de você escalar ganhos dependendo do negócio que você decidir seguir. Então o que você precisa fazer? Criar a sua identidade e abraçá-la. Você é a sua empresa. Trabalhe a sua marca pessoal. Quando você trabalha a sua marca pessoal, a sua identidade visual, a identidade visual do seu negócio, você vai conectar com as pessoas que vão comprar o seu produto. E não é só vender serviços, é se posicionar como uma marca pessoal. Um professor, ele não vende só aulas, mas ele transforma alunos em músicos, transforma alunos em atores, transforma alunos em matemáticos, transforma alunos de idiomas versados em línguas. Então, trabalhar essa questão, trabalhar a sua marca pessoal. Um exercício interessante que eu coloquei aqui, anote o que você representa além do que faz. Pensa o que você representa. Faça uma autoanálise. Isso vai te ajudar muito a trabalhar a sua marca pessoal. Crie valor mesmo sem experiência. Desconstrua a ideia de não ter experiência. Rita, eu não tenho experiência, eu não consigo, Se a gente for esperar a experiência chegar, ela nunca chega se a gente não fizer. A experiência vem com a ação. Se você não age, você nunca vai ter experiência. Então pense nisso. Será que não é melhor você começar mesmo sem experiência e adquirir experiência com os erros e acertos? Experiência vem da resolução dos problemas reais. A experiência ela vem quando você soluciona problemas reais. Quando você vai no campo, na guerra, você vai lá ajudar o seu cliente, vai entender o que está acontecendo e vai entender a dor dele e vai tentar resolver esse problema. Isso vai gerar experiência. Então, uma estratégia prática. Identifique a sua habilidade básica. Você tem que ver qual é a sua habilidade, o que você quer trabalhar, o que é fácil para você. E não é hobby, gente, porque hobby, às vezes você pega uma coisa que é o teu hobby, aí você começa a fazer 1 ano, segundo ano você já não quer mais olhar na cara de ninguém. Então você tem que ver o que é uma habilidade sua que você quer trabalhar a longo prazo. Porque as empresas, às vezes você vai ter que trabalhar muito, às vezes não. Para você ter uma empresa, você tem que estar anos no mercado. Por exemplo, para você criar conteúdo aqui no YouTube, é pelo menos uns 2 anos, um monte de vídeo, mais de 100 vídeos, para você começar a monetizar. Você pode ver qualquer canal que fala sobre monetização de YouTube, você vai ver que é isso. É trabalho, gente. A gente tem que acordar, pensar, ver o que vai gravar, ver o que o público está precisando ouvir. E aí o YouTube vai começar a entregar, e isso demora. A gente não vê métrica no começo, porque se a gente vê métrica a gente desanima e não quer mais fazer mais nada, porque dá trabalho gravar. Você tem que preparar conteúdo, você tem que estudar os conteúdos, você tem que trazer para a sua vivência, trazer os aprendizados que você teve, práticos de vida, as experiências, e agregar valor
no curso ou no vídeo. E não é fácil fazer isso, é trabalhoso. Então você tem que identificar qual é a sua habilidade. É fazer vídeo no YouTube, é a habilidade de criar conteúdo na área de, sei lá, de moda, de alimentação, de saúde. Então ofereça soluções pequenas, mentorias, infoprodutos. Então crie cursos, conteúdos, crie uma metodologia que vai ajudar aquela pessoa e colete feedbacks. Isso ajuda a transformar a sua experiência. Isso traz experiência. Você tem que ter um feedback das pessoas e vai anotando, vai melhorando, vai mudando. Uma outra mentalidade que você tem que ter, construa ativos e desconstrua a ideia de que salário fixo é segurança. Eu já falei para vocês aqui, diferencie você trocar tempo por dinheiro de criação de ativos. Qual é o negócio que você pode criar, que você pode trabalhar, que você vai estar de férias e o negócio vai estar trabalhando por você, se é isso que você quer. Porque tem determinadas áreas que às vezes você não pode fazer isso. É o presencial. Ou é, por exemplo, você criar conteúdo e dar mentoria. Então, assim, isso você tem que colocar tudo na balança. Então, exemplo de ativos também pode ser conteúdos, criar, né? Que eu acabei de falar, criar conteúdos, lista de e-mail, que você vai ter os seus clientes, produtos digitais, você pode ter uma esteira de produtos. Eu e o Thiago, por exemplo, nós temos uma esteira de produtos. Quando a gente está dormindo, está vendendo. A gente está dormindo, está vendendo. Final de semana, a gente está saindo, está viajando, está vendendo. Então, o que você quer a curto, a médio e a longo prazo? Quando você cria um negócio que é seu. Que é você é o teu negócio. E outra coisa importante, depender de uma única fonte de renda é um risco. Então, você tem que ter o plano B. Ah, Rita, eu trabalho com isso. Aí você pode desenvolver, que nem, por exemplo, você trabalha na área de pet, vamos supor, você cria roupinhas para pet. Você pode também vender canecas, você pode fazer outras coisas na área, coisas que sejam ligadas, entra para a área da moda canina, sei lá, tudo a minha ideia. Mas assim, sabe, você não depender de uma única fonte, você dá mentoria, você faz isso, você tem um infoproduto, você cria conteúdo no YouTube para monetizar. Então você tem que ter outros planos, que não só uma única renda. Isso é um risco. Por exemplo, você trabalhar para um único patrão, com CLT, se ele te manda embora, você já era. Então, pensar quais são as habilidades que eu tenho, que eu posso construir um negócio. E desconstrua essa ideia de que salário fixo é segurança. Uma outra coisa que você precisa ter é disciplina e sistemas. Então, ter uma rotina. O seu negócio, ele vai se tornar um caos se você não tiver rotina. Então, você tem que ter, por exemplo, um horário para as coisas. Eu vou escrever, eu vou postar tantas vezes por semana, eu vou ter pequenos hábitos de ler, eu vou consumir conteúdo, essas coisas. Então a disciplina, ela não vai tirar a liberdade, ela vai criar essa liberdade para você depois de ter um negócio que vai trabalhar para você. Uma outra coisa que eu quero abordar com vocês aqui, reconheça que a jornada solo, ela pode ser solitária, porque é você que está querendo criar o seu conteúdo, é você que está criando seu negócio, é você que está criando sua marca. Você não vai esperar que as pessoas, parente, família, siga com você. Às vezes cônjuge não te apoia. Eu, graças a Deus, eu e o Thiago, a gente caminha junto, mas tem cônjuge que não apoia o seu processo. E aí, o que você vai fazer? A pessoa não te apoia. Tudo que você fala, a pessoa não aceita. É solitário. Muitas vezes, a maioria das vezes. A gente conta nos dedos os amigos que ficam do nosso lado quando a gente está desenvolvendo um negócio nosso. As pessoas falam assim, mas não vai dar certo, mas você... E às vezes não é nem por maldade, essa pessoa fica com medo de você ficar na rua da amargura. Então,
o caminho é solitário, a jornada é solitária. Mas o lado positivo disso é que a gente tem clareza, a gente tem foco, a gente vai ter autodescoberta. Quando a gente está sozinho no negócio, que é nosso, que a gente está trabalhando a nossa marca pessoal, a gente tem foco naquilo e a gente descobre, a gente faz uma autoavaliação. O que eu queria trabalhar, o que eu quero para a minha vida. Você se conhece, você entra numa jornada de autoconhecimento imensa. E ela vai mudar a sua vida. Você vai entender qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão de vida. É claro que você não pode deixar de ter os networks estratégicos, você não pode deixar de conviver também com outras pessoas, com comunidades, com colaboradores. Às vezes você é chamado para colaborar num evento ou com um produto, você tem que estar aberto também. Mas, na maior parte, quando você está começando um negócio, a caminhada ela é solitária. E uma outra coisa aqui que as pessoas assim falam, Rita, mas eu vou errar muito, eu tenho muito medo de falhar, eu estou começando agora, eu não tenho experiência. Aproveita cada erro como uma oportunidade de aprendizado. Cada erro, não descarta nenhum erro, menor que seja o erro. Anota o que você fez de errado e o que você pode melhorar na sua vida. Tudo o que a gente passa, as pessoas que a gente convive, as fechadas de porta na cara que a gente tem de amigos, de ex-amigos, clientes, patrões, relacionamentos, tudo isso serve para aprendizado, para moldar o nosso caráter. Para a gente largar de ser trouxa e seguir o nosso sonho, o nosso caminho, e não viver no sonho das outras pessoas. Então, quando você faz de você o seu próprio negócio, você entende o que é para você e o que não é. Qual é o caminho que você tem que seguir e o caminho que você tem que cair fora. E é sobre isso que eu falo. Quando você sabe, quando você trabalha o seu eu, você trabalha o seu negócio, você acorda de manhã e fala assim, não, eu vou trabalhar para mim. Eu vou me autoconhecer, saber qual é a habilidade que eu tenho e eu vou colocar o meu negócio para ajudar as outras pessoas. Você cria um caminho de liberdade, de desafios, mas de liberdade. E o que eu quero deixar para vocês aqui por fim, você não precisa de experiência para começar. Você ganha experiência porque começou. E se esse conteúdo foi bom para você e te deu o ânimo para começar, não deixe de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir. Na descrição tem um link de uma aula gratuita que o Thiago gravou, que é sobre negócios, como começar um negócio, o melhor modelo de negócio na realidade. E aproveitem essa aula, que essa aula vai abrir muito a mente de vocês e nos vemos nos próximos vídeos.